Nos estúdios conosco, né, para a nossa entrevista, Jane Betânia Capiberibe. Ela é assistente social e amiga de AA, né? Vai falar sobre os 90 anos de Alcoólicos Anônimos, né, o aniversário, e também vai falar como é que funciona o AA no Amapá. Aqui também nós temos o Antônio, né, que é membro de AA, vai contar um pouco da sua experiência nessa meia hora que nós temos aí, né? Mas vamos abrir os microfones aí para Jane Betânia, né? Jane, não, isso é seu, pode falar daí. Jane, 90 anos de AA, salvando vidas em todo o mundo, né? Bom dia, seja bem-vindo ao programa Política e Comunidade. Bom dia, obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui, né, para falar dos 90 anos de Alcoólicos Anônimos no mundo, que é muito importante para a comunidade ter esse conhecimento, saber que funciona mundialmente. Em todo o território nacional ou fora, né, nós temos uma unidade de AA. Isso é importante. Em todo lugar no Brasil, comunidades grandes, pequenas, você vai encontrar um AA, né, uma sala de AA que pode estar ajudando aquele que necessita. E hoje, com o avanço da tecnologia, né, hoje também você pode encontrar uma sala de AA virtualmente. Isso facilita muito, né? Às vezes você não tem tempo ou condição de ir numa reunião presencial e você pode estar buscando essa ajuda, né, através da internet. Isso. Jane, vou fazer uma pergunta bem básica, né? Muita gente já sabe também, mas muita gente que está ouvindo não tem conhecimento. O que é o AA? A gente fala muito no AA, Alcoólicos Anônimos, para que serve, né? O que é o AA? Tem, em algumas palavras, nos conte aí sobre isso. Tá. O AA, né, é uma irmandade de alcoólicos que buscam entre si se ajudar, né, para alcançar a sobriedade. Para parar de beber, né? Isso, para parar de beber. A busca aí é pela sobriedade, né? Isso. E o AA, ele tem os 12 passos, que é o que fortalece, o que direciona, né, essa caminhada para que você consiga, né, ter a sobriedade. E como o alcoolismo é uma doença, ela precisa de ajuda. E muitas das vezes, essa ajuda, ela pode ser buscada no AA, tem os CAPs, tem outros lugares que estão aptos também, né, a dar esse apoio. Mas no AA é diferente. Lá você não vai buscar um atendimento com medicações, e sim apoio entre si. E quando eu entrei no AA, eu quis entender também isso. Como é que eu vou me curar, né? Como é que eu vou conseguir essa sobriedade, né, se só ouvindo o outro, só falando? Mas, gente, é muito forte quando eu digo, eu sou um alcoólico, né, e busco recuperação. E o outro lá também tem essa mesma situação. E eles trocam esse conhecimento, essa experiência. Quando você diz, não, isso que você está dizendo eu já vivi, não é bem assim, né? Ah, mas eu vou fazer isso. Não vai dar certo porque eu já vivi isso e isso não deu certo. Isso não dá certo. O que dá certo é quando você segue os 12 passos. É importantíssimo você ter esse conhecimento, né, para que você possa ter realmente êxito. Em Alcoólicos Anônimos tem um preâmbulo, que eu acho que é importante falar desse preâmbulo, ler esse preâmbulo, que daqui você vai entender como funciona o AA. Isso. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham entre si suas experiências, forças e esperança, a fim de resolverem seu problema comum e ajudarem outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA, não há taxas ou mensalidades. Somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A própria contribuição do membro. Tá? A AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Não deseja entrar em qualquer controvérsia. Não apoia nem combate qualquer causa.
Nosso propósito primordial é manter-nos sóbrios e ajudarmos outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Então, você chega lá, hoje, se eu tiver o desejo de entrar numa sala de AA, eu posso simplesmente ir. Se a reunião está acontecendo, eu entro, assisto a reunião, ninguém vai me incomodar, ninguém vai mandar eu sair, né? Assim como ninguém vai mandar eu assinar ficha ou fazer cadastro, nada. E eu acho que é isso que acaba ajudando. É livre para entrar e sair, né? É livre para entrar e sair. Não quero mais, saia. Pronto, né? Mas é lógico que a Irmandade, ela prima para que aquelas pessoas que buscam essa ajuda, ela encontrem essa ajuda. Porque se ela encontrar, ela vai ficar. Pois é. Betânia, deixa eu perguntar aqui para o Antônio, né? É um nome fictício, né? Porque é Alcoólicos Anônimos. As pessoas, os membros não podem se identificar publicamente. Isso. Antônio, você é membro de AA já há um bom tempo, né? Como é que foi? Você procurou o AA por quê? Como é que foi a sua vida no alcoolismo? Quem te indicou o AA? E depois que você ingressou, como é que ficou a sua vida sem a bebida? Conta um pouco sua experiência aí para nós. Bom dia a todos, né? Para nós aí é uma grande satisfação de estar participando aqui desse programa e dizer que para mim foi muito difícil me entregar ao Alcoólicos Anônimos porque... Você bebia todo dia? Era muito jovem. Na realidade, eu era criança, né? A minha primeira embriaguez foi com 10 anos de idade. Simplesmente naquelas comemorações de final de ano, né? Eu era criança, eu queria provar as bebidas e uma pessoa da minha família misturou várias bebidas num copo só e me deu para mim provar todas elas. Aí eu teve um coma alcoólico, eu desmaiei, eu tomei ela todinho e eu caí desmaiado. 10 anos. E para ver como é uma doença que a Organização Mundial informa a gente que é uma doença, né? Progressiva, terminações fatais, mas tem um processo lento, né? Que vai ali, você vai enfrentar, né? O que aconteceu? Com meus 13 anos de idade, despertou. Eu fui novamente beber e aí, quando eu comecei a beber, eu senti algo muito gostoso, né? Me dava uma sensação gostosa e algumas bebidas eram muito fortes, né? Eu não aguentava e algumas eu começava a gostar muito mesmo. E daí até meus 16 anos de idade, eu comecei a beber várias vezes, né? Não foram muitas embriaguez, então foi uma dificuldade muito grande, porque não teve muitas embriaguez. Eu não teve muitas perdas, porque eu estava começando a vida, né, de jovem. E era difícil eu entender, porque o jovem acha que é uma fase, está passando, vai passar, né? É uma fase. Né? Você está passando essa fase de jovem e tudo vai passar. Então eu entendia que quando eu completasse meus 18 anos, aí eu iria estar mais maduro, isso ia passar, mas não, eu já estava envolvido com outras coisas também, né? Eu já estava envolvido com drogas, eu já estava envolvido com várias coisas que o álcool lhe coloca, né? Você a fazer. E aí também, eu já andava na rua vários dias, né? Só de short, né? Com camiseta, né? E eu passava noites Não estava nem aí mais, né? Eu não estava nem aí. Ia para casa algumas vezes, né? Por causa da minha mãe. E ficava bebendo direto, né? Eu bebia muito porque o meu avô era alcoólatra, né? Morreu alcoólatra e ele era aposentado e eu saía com ele para receber o pagamento dele e a gente bebia direto. Meu avô chegava bêbado todo dia em casa, todo dia tinha que chegar bêbado em casa. Então isso gerou em mim esse desejo aí, né? E eu despertei mais porque o meu avô contava vantagem, dizia que eu era um homem, né, e tal, bebia igual ele, né, que eu ia ser igual ele, acabar que eu ia sendo igual ele mesmo, né, me tornei alcoólatra muito cedo, e aí quando eu conheci o AA, eu tinha 15 anos e pouco, 16 anos de idade, né, meu pai também é alcoólatra, né, e o meu pai, ele não vive com a minha mãe, ele abandonou minha mãe, eu tinha 3 meses de nascido, e eu reencontrei ele, eu já estava com uma idade já, né, e percebeu que eu estava indo por esse caminho, né? Ele me chamou e me levou para uma reunião. Então eu conheci o Alcoólicos Anônimos com 16 anos de idade. Seu pai já estava no AA, né? Meu pai já estava no AA, né? E eu comecei a assistir às reuniões. Só que
eu permaneci no AA, mas não me identificava como alcoólatra. Eu entendia que eu não era alcoólatra, né? Ia passar. Mas eu resolvi ficar no AA. E esse ficar no AA, o AA diz que a gente precisa viver só 24 horas. Só é hoje que você tem que viver sem beber. Não é para você... Bom, 10 anos. Nunca mais vou beber, não, né? nunca mais. Não, é só Não hoje. funciona assim, né? É só hoje. E eu vivi esse hoje e foi passando, e já se passaram 37 anos que eu não bebo mais. Olha, rapaz. Então, eu evoluí muito, né? Eu não estudava mais, eu voltei a estudar, eu me formei, eu tenho, né, eu sou técnico de enfermagem, eu sou vigilante, né? Eu tenho várias formações, né? Olha. E tudo isso eu adquiri, né? Eu já trabalhei com polícia militar, com polícia civil, né? E eu tinha maior raiva, né, de polícia, mas não era porque realmente eles têm que fazer o trabalho deles, né? E se eu fazia vandalismo, eu tinha que arcar com as consequências, né? Então, a lei, não é a polícia, é a lei que diz, eles estão cumprindo a lei, né? E eu trabalhei com a polícia militar, trabalhei com o comando da polícia militar e foi uma maravilha. Eu venci muito, sabe? Eu conquistei muita amizade, eu tenho um amigo juiz, aonde eu chego, hoje eu posso chegar em qualquer lugar, né? E graças ao Alcoólicos Anônimos, ter conhecido o AA foi maravilha mesmo, né? Para quem vivia ali jogado, né? Eu não vivia na sarjeta, mas eu ia me entregando, né? Com 16 anos de idade, já pensou? Tá aí, né? Legal, 37 anos sem beber, né? Jane, quem está escutando o programa agora, que ouviu o Antônio, está ouvindo você, e quer conhecer o AA, né? Acha que, né, se identificou, quer conhecer o AA, como é que faz? Como é que é esse caminho aí para essa pessoa começar a visitar o AA, né, a primeira vez, onde é que funciona? Tem algum telefone, algum contato que essa pessoa possa ligar para lá e pegar mais informações? Enfim, fica à vontade aí. Para você ver, né, que o AA, ele salva vidas mesmo. Salva. Né? Você tem que conhecer. Muitas das vezes, na maioria das vezes, você não se identifica como alcoólico. É verdade, né? Entendeu? Não, eu bebo. Se eu quiser parar, eu paro. Aí você se promete e você não consegue. No AA, não. Ele só te pede 24 horas. Se você vencer hoje 24 horas, amanhã você vai ter mais 24 horas. Olha. E aí vai, porque quando tu promete, eu nunca mais vou parar de beber. É muito longe, né? É muito longe. Demora demais. É verdade, é. E talvez você não consiga, mas quando eu digo 24 horas, você se sente até... 24 eu consigo, né? Eu consigo. Você se desafia, não. 24 horas eu consigo. Eu consigo, só um dia. Só um dia. Quando chega no dia seguinte, eu digo, mas hoje eu também vou ter mais 24 horas. Vai fazer a mesma programação, A né? mesma programação. Então, é uma programação curta que te permite cumprir. Olha, né? bacana, do que nunca, do que daqui a 10, do que a 12, né? E aí, se você está se sentindo nessa condição de alcoólico, quando que você começa a beber e não para... Qual é a hora de procurar? Pois é. Quando você começa... Por exemplo, eu não sou alcoólica, eu não bebo. Mas se hoje nós formos fazer uma comemoração e eu quiser tomar uma taça de vinho, eu posso tomar essa taça de vinho. Por quê? Porque eu vou dizer, eu vou tomar uma taça de vinho e é só essa taça de vinho que eu vou tomar. E ali eu paro. Mas o alcoólico não. Ele toma, ele prova, é o suficiente. E dali ele toma mais uma dose, mais outra, porque aquilo vai dando um prazer tão grande e uma busca tão grande, uma necessidade, quer tomar todas. É tão triste, né, quando você vê que filhos indo buscar os pais em bares, em lugares, né, na sarjeta, porque bebeu caído até na rua, né? Cair na rua, perde emprego, perde a família, perde, né, a esposa. Então, perde a moral. Perde a moral. Está na hora de você procurar ajuda. E aí você pode estar entrando em contato com Alcoólicos Anônimos pelo telefone 99204-1938. Esse telefone, ele funciona direto ou tem horário? Como é que é? É 24 horas. 24 horas, né? Você pode meia-noite, né? Liga que vão te atender, né? Porque é a hora que você sentir necessidade de ajuda, lá vai ter alguém, né, pronto para te ajudar. Outra coisa, Jane, quando esse visitante ele chegar a primeira vez numa sala, numa reunião de AA, por exemplo, que ele já vai meio cabreiro, né?
geralmente vai com vergonha, porque ninguém aceita que é alcoólatra. Isso. E aí ele vai com vergonha, ele chega lá, o pessoal fica apontando, esse aí é papudo, não sei o quê. Não tem nada disso, né? Não. É bem recebido. É muito bem recebido, né? Ninguém acusa ninguém, né? Ninguém aponta, te né? cobra, ninguém te aponta. Se você chegar lá, entrar e sentar Isso e não não é quiser bem falar recebido, com né? ninguém, não vai. Mas se você é cumprimentado, você é bem recebido, eles te oferecem, né, o acolhimento necessário. Toda reunião tem um cafezinho, eles te oferecem um cafezinho, né? Você toma ou não, se você quiser. Esse cafezinho não tem nada não, é um café que todos Normal, nós tomamos. Né? As pessoas pensam que é o café que vai fazer a diferença. E aí você ouve, muitas das vezes. Eu já tive em uma reunião, né, que eu digo, meu Deus, como é que funciona, né? Mas é tão tranquilo, gente. A pessoa chega, escuta, e eles se apresentam. E todos eles dizem, eu sou um alcoólico em recuperação. Então, quando tu falas que tu és um alcoólico em recuperação, o outro pensa, por que eu não posso me recuperar também? Olha, ele não é melhor que eu, né? Ele é melhor que eu. E é como se fosse até assim um desafio, porque quando você conta a tua história, já pensou 32 anos sem beber? Se ele conseguiu, por que eu não consigo? E às vezes, Jane, aquele membro contando a história dele, você fala, não, mas é igual a minha, né? Quer dizer, a vida de um alcoólatra, ela é muito parecida, né? De todos os alcoólatras, né? Isso. Aquele círculo vicioso, né? Isso. E aí você pensa assim, não, eu não sou um alcoólico. A culpa é a minha mulher que não me entende, é o meu filho que não me entende. Mas não. E a outra situação, o alcoólico, ele precisa de apoio, mas a família também. Porque ali está todo mundo em sofrimento. Porque você imagina o sofrimento como é grande para uma família, você ter que buscar aquele familiar no lugar, ou então ele chega em casa, quebra tudo, e é só conflitos. Né? Violência doméstica, muita né? Violência. A maior causa da violência doméstica é o álcool. É o álcool. Né? Aí. Então, se você está nessa situação, ou se você não se percebe, mas se seu familiar percebe, né? Tenta buscar ajuda para essa pessoa, né? Entra pela internet, se você não quiser ir presencial, coloca lá Alcoólicos Anônimos, né? Você vai encontrar, né, o site do Alcoólicos, e aí lá vai dizer a sala que está funcionando. Inclusive tem salas funcionando direto, né? De manhã, de tarde, à noite, pela internet você entra. A qualquer hora você tem uma sala aberta. Então, já é mais um ponto positivo para que você busque essa ajuda. Isso. Ou então você entra em contato pelo telefone 99204-1938. Você vai ter uma voz amiga para te ajudar. Por esse telefone aqui, 99204-1938, eu consigo pegar endereço, por exemplo, de alguma sala de AA perto da minha casa? Sim. Eu moro lá no Jardim Felicidade. Por aqui informa? Sim, informa. É justamente isso. Quando você fala, e ele vai te dar a dica de onde tem. Qual é o seu bairro? Eu moro no Zerão. Olha, no Zerão nós temos o grupo tal, que fica em tal endereço, e o grupo, para a pessoa escolher. Qual o seu endereço que fica mais próximo para você? Aí ele vai te dar. Né? Porque a gente tem aqui, ó, muitos grupos, né? É só ligar que eles informam. Mas ligando aqui vai ter informação. Você é de Santana. Olha, nós temos grupos em tal lugar. Santana. Você não é Iapoque. Qualquer unidade do estado pode estar ligando que vai ter a informação de onde tem um grupo. Outra coisa, Jane, eu, por exemplo, a pessoa ela tem vontade de parar de beber, mas ela tem vergonha de ir num grupo para não ser rotulada de alcoólatra, né? Mas ela quer conversar com alguém do AA, né? Eu queria que viesse alguém aqui em casa, né? Será que pode? Tem essa condição, Jane? Pode sim. É aí que os membros, né, estão para dar esse apoio. Aí vão até ele, né, para dar esse primeiro momento. Mostrar como é que funciona, Mostrar como né? funciona. Que não é nem um bicho de 7 cabeças, né? Fazer a acolhida. E aí, essa pessoa que vai acompanhar esse membro, por exemplo, se for eu pedi sua ajuda, Carmesim, que é membro de você vai ser meu padrinho, então você vai estar ali me acompanhando para que eu possa chegar numa sala de AA. Com certeza. Porque às vezes você não tem como você coloca, né? Essa condição de ir logo de primeira. Mas eu vou na sua casa, você vem na minha casa, você conversa, você traz as literaturas, né? Para que eu tenha o conhecimento, você faz toda essa orientação,
para que chegue o dia de ir numa sala de AA. Outra pergunta, assim, nessa mesma linha, né? Por exemplo, escola que tem problema de alcoolismo, comunidades, enfim, digamos com o presidente de bairro, eu queria fazer uma reunião no centro comunitário, eu queria fazer uma reunião na minha escola, diretora, tem essa possibilidade? Sim, tem, e tem um trabalho, né? Já existe, né? Dentro você pode, né, falar um pouquinho do trabalho que existe dentro dos grupos de AA. Pode falar. Alcoólicos Anônimos, ela tem um comitê que chama-se CTO, é Comitê Trabalhando com Outros. Justamente esse comitê ele está organizado para ir fazer essas palestras, fazer essas visitas, trabalhar com os profissionais para se tornarem amigos de AA, né, trabalhar com as empresas. Então, tem toda uma preparação e está disponível. A qualquer momento, a empresa precisar, governo, prefeitura... Empresas também, né? Nós estamos à disposição através dessa equipe do CTO. Tá aí, né? Um trabalho, né? E é um trabalho voluntário, né, Jane? Isso, ninguém cobra voluntário. nada, né? Inclusive, se quiser ingressar no AA, porque às vezes a pessoa vão cobrar, vão me dar medicamento, não tem nada disso, né? Lá o tratamento é pelas experiências, né? O que vão te dar é isso aqui. Os 12 passos e as 12 para que tradições. você possa... Aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. É esse livro, né? E quem quiser adquirir esse livro, como é que faz? Tem lugar para vender, não? Tem também. Tem, né? Tem lugar. É só ligar, né? Também ligando, e funciona o escritório na Alameda Isaac Alcolumbre. É lá que funciona. É lá né? que funciona o escritório de aí, AA. todo o material, e lá você né? consegue esse material, você consegue essa revista Vivência, que ela é muito boa, bem interessante também aqui. Plutão, né? Oi? É lá perto do Plutão? Não, no antigo Plaza Esporte. Ali perto do Palácio do Lá na Alameda Serrano. Alameda Serrano. Alameda Exato, Serrano. onde era a Alameda Serrano. Então aqui, olha, tem quando começa a beber, tem várias reportagens, experiências que são interessantes. E mesmo para você que não é alcoólico, mas você quer mudar a sua vida, compre esse livro. Tá. Gente, é muito interessante. E agora, tem mais uns 2, 3 minutinhos, Jane. Pode ser para você, para o Antônio. Aí vai para o AA, faz a programação, né? Não, evite o primeiro gole por 24 horas, né? E aí, é aquela pessoa que só sabe fazer as coisas, só sabia fazer as coisas bebendo. Por exemplo, vou jogar bola, vou ter que tomar uma antes, eu vou para o baile, vou ter que tomar uma, eu vou para não sei aonde, eu vou para a escola, eu tenho que tomar uma. E aí para de beber, e depois, como é que faz? Como é que foi a sua vida depois? Você se adaptou, né? Como a Jane mostrou aí, nós temos um programa de 12 passos para a recuperação dessa pessoa. Então, essa pessoa, ela vai se reabilitar. Nós temos também as 12 tradições que ela vai te dar condições de tu te guiar dentro de um grupo de alcoólicos anônimos. Então, a primeira tradição, ela vai te reabilitar. Tu vai viver novamente na sociedade. Tu vai voltar para a tua sociedade. No dia a dia você vai... No dia a dia. Então, é uma mudança realmente. É uma outra vida, né? Uma outra vida. E tu vai ver que nessa vida, tu vai conhecer uma outra vida, e tu vai ver que agora essa vida é mais importante do que essa de estar bebendo. Tu pode fazer tudo melhor do que tu fazia, sem usar o álcool. E sem precisar se esconder atrás do álcool, sem precisar né? se esconder também É uma agora. adaptação, né? É tipo quem tinha as pernas e perdeu. Você vai aprender a andar sem essas pernas, né? É a mesma coisa. Se eu ia para o churrasco e bebia, e se aqui eu só encontro pessoas que bebem, que não me respeitam a minha decisão de não beber, eu procuro outros amigos. Outro lugar, né? Eu vou verdade, procurar outros lugares, É. entendeu? Eu vou buscar outros caminhos. Então, eu também tenho que dar um novo direcionamento na minha vida. Eu não vou poder continuar indo para os bares. Frequentando os mesmos ambientes, né? Mesmos ambientes. Tem que mudar, né? Pois não é, me Jane, ajudam. Antônio, nosso tempo já encerrou, 12 horas em ponto. Vai ficar o convite para um próximo bate-papo, que eu acho que tem muito assunto ainda, falar dos grupos, né, dos bairros, enfim, tem muito assunto, né, para a gente trazer à tona para a comunidade. É uma pauta super importante, de utilidade pública, né? Então, eu agradeço aí, a gente vai
remarcar uma outra entrevista para a gente continuar com esse papo. Então, Carmesim, fique à vontade aí. O importante, sabe o que é diferente do AA? Que quando você ingressa em Alcoólicos Anônimos, você é membro para sempre. Você é membro para sempre, né? Você pode, como é uma doença, você pode voltar a beber e voltar para o AA, você já é membro. Não precisa voltar e dizer, não, quero ser membro de novo. Não, você já é membro para sempre. Uma vez membro. Sempre membro, né? Sempre membro. Tá aí. Jane, obrigado pela sua participação. Obrigada pela oportunidade. É importante a gente divulgar, né? Lembrando sempre que Alcoólicos Anônimos não é anônimo, ele precisa ser divulgado. Quem é anônimo é os membros. A gente tem que manter o anonimato deles, mas a gente precisa falar e levar, né, a palavra de Alcoólicos Anônimos para que todos tenham conhecimento e possam mudar suas vidas. Tá aí, beleza. Repetindo aqui o telefone de AA, quem quiser fazer contato com a AA, 99204-1938. DDD 96-99204-1938. Nosso programa, infelizmente, encerrou, né? Vai até às 12 horas. Agradecer a presença da Jane, do Antônio,